agora vamos seguir para a segunda parte do nosso evento, para tratar de um tema que é atual, né? Que é o tema do momento, que é a questão do coronavírus, né? Então, aqui nesse segundo bloco, a gente vai ter a participação do ministro Humberto Martins e do conselheiro André Godinho, trazendo aí algumas questões que estão sendo enfrentadas não só pelo CNJ, mas também pelos tribunais, no que concerne ao enfrentamento, né, da pandemia do coronavírus e como o Poder Judiciário está lidando com isso. Acho que isso é uma preocupação de todos no momento, então achamos importante reservar um espaço nesse evento aqui para, aproveitando a presença de tantos colegas de tantas regiões do Brasil, de tantos ramos da justiça, para também adiantar esse tema, né, e trocar ideias sobre isso. Então, com isso, eu passo a palavra ao nosso corregedor nacional, o ministro Humberto Martins. Tem a palavra, ministro. Mais uma vez, eu quero parabenizar Mário Guerreiro pela coordenação deste encontro, o quarto encontro da Rede Nacional de Cooperação Judiciária. Em seu nome, eu estou também parabenizando todos que participaram de forma direta ou indireta com este encontro de tão grande importância para o judiciário brasileiro. Também eu quero apresentar as minhas homenagens aos professores que me antecederam em suas palestras, o professor Antônio Cabral e o meu amigo e professor confrade Fred Didier. Então, eu fico muito feliz com as valiosas contribuições dos eminentes mestres. Então, aqui eu vou traçar algumas palavras, né? Não tão quanto as palavras dos mestres, mas irei traçar algumas linhas com relação às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça em tempos de coronavírus. Antes de adentrar no tema propriamente dito, eu quero destacar que não poderia, nesse tempo de tanta angústia, de tanta ansiedade, de tanta vontade de retornar à nossa vida diária, à nossa vida presencial, abraçar as pessoas, dar as mãos às pessoas, estar próximo das pessoas queridas e amadas e trazer algumas palavras do livro da sabedoria, que é a nossa Bíblia Sagrada. E diz no livro da sabedoria, com relação aos Salmos 71:5, pois és tu a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Então, nós temos fé, esperança de que vamos retornar à nossa vida diária, porque Deus está no comando. Por isso, eu digo que é com muita satisfação, guerreiro, que participo a seu convite deste quarto encontro da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, em que serão discutidos temas relativos aos novos tempos em que estamos vivendo, em razão da pandemia da coronavírus, em especial com o objetivo de traçar algumas linhas, alguns caminhos no tocante à cooperação jurisdicional e à resolução da rede de cooperação judiciária. Manifesto o meu integral apoio à Rede Nacional de Cooperação Judiciária, pelo avanço que significa para a administração da justiça no Brasil. Acredito sim que com a aprovação da resolução em que será debatida hoje a formalização e o incremento da cooperação judiciária entre os juízes e os tribunais brasileiros, possibilitarão uma sensível caminhada, um sensível avanço na prestação jurisdicional, em consequência, beneficiando toda a sociedade brasileira. E a Corregedoria Nacional também
adotará as medidas que estiverem ao seu alcance, a sua competência, para a implementação das medidas que forem aprovadas neste quarto encontro. O debate e aprovação da resolução da rede de cooperação em plena crise do coronavírus são bastante significativos, pois demonstra que o Conselho Nacional de Justiça, sob o comando do ministro Toffoli, e os demais órgãos do Poder Judiciário brasileiro estão trabalhando a todo vapor, com toda eficiência, adotando as medidas necessárias para o enfrentamento desta crise, sem perder de vista o integral compromisso do seu papel constitucional de entregar a prestação jurisdicional que a sociedade brasileira pensa, quer e espera. Com efeito, o novo coronavírus pegou o mundo todo de surpresa. Não foi só o Brasil, foi todo o planeta e mudou drasticamente a nossa rotina. Atividades anteriormente corriqueiras, como ir ao trabalho, fazer esporte, comparecer às cerimônias, seja elas de nível cultural, religiosa ou social, tudo isso foi mudado e mudamos a nossa forma de viver, os nossos hábitos, o que está possibilitando que a nossa vida esteja quase que de uma forma normal, principalmente a nível do poder judiciário, é a tecnologia, é a otimização, são as ferramentas eletrônicas que permitem desenvolver de forma remota várias atividades que antes somente eram realizadas de forma presencial. E o ministro Dias Toffoli, no Conselho Nacional de Justiça, e através de resoluções ou de outros procedimentos no Poder Judiciário, tem demonstrado que o Judiciário está trabalhando dia a dia, participando ativamente, respondendo os questionamentos da sociedade, e parabenizo e aproveito a oportunidade para parabenizar toda a magistratura brasileira. Toda a magistratura que vem participando, respondendo os questionamentos e de mãos dadas com a sociedade, por uma sociedade mais justa, mais humana, mais equalitária, onde alguns excessos cabe ao judiciário corrigir. Estamos exercendo a nossa missão. Estamos trabalhando lado a lado com a sociedade brasileira em busca de dias melhores no combate ao coronavírus, na defesa da vida. A adoção de recursos tecnológicos é que nos permite, sim, que a prestação jurisdicional continue a ser entregue sem solução de continuidade. Que o judiciário continue como está continuando e exercendo efetivamente, atuando como um poder essencial e imprescindível, juntamente com os outros poderes da República, mas o judiciário respondendo os questionamentos jurídicos e os questionamentos que a sociedade pede que o judiciário atue, especialmente em um momento de crise, em que as pessoas estão ansiosas, inseguras e com medo desse inimigo invisível. O Poder Judiciário, repito, está trabalhando, e é trabalhando com eficiência, com responsabilidade, com eficiência, com produtividade e com qualidade, por meio do sistema do home office. Os servidores e magistrados estão desenvolvendo as suas atividades normalmente, e em muitos estados até com a produção bem acima do trabalho presencial através do trabalho remoto, seja em suas casas, seja em seus gabinetes, seja em seus escritórios, seja em outros ambientes de trabalho, porém assegurando
o direito de proteção à vida no combate a esse coronavírus, trabalhando algumas das vezes, ou muitas das vezes, em isolamento, trabalhando em isolamento, mas em trabalho remoto, em trabalho permanente, em trabalho contínuo, porque o judiciário não parou, não para, está lado a lado, de mãos dadas, guerreiro, com a sociedade brasileira. E é o nosso slogan agora: magistratura e cidadania de mãos dadas pelo Brasil melhor, pelo Brasil que nós acreditamos. E o Conselho Nacional também está neste caminho. O Conselho Nacional há muito está atento e vem adotando medidas relativas à realização do trabalho remoto, sem perder, porque tanto no Conselho Nacional como no Poder Judiciário também nós estamos lá recebendo as pessoas de uma forma especial, mas recebendo na forma presencial. Então, o Judiciário não fechou. Ele trabalha no presencial e trabalha muito também no remoto. Por isso que o CNJ há muito está atento e vem adotando medidas relativas à realização do seu trabalho, seja presencial, seja no trabalho remoto, muito antes de se falar em qualquer crise no sistema de saúde, o que nos permite que hoje possamos atuar de forma quase que normal, e em alguns casos até acima da produtividade no período de normalidade. Com efeito, a resolução 227, é bom deixar claro, é uma resolução de 15 de junho de 2016, consequentemente, antes dessa crise da pandemia da coronavírus. Essa resolução regulamentou a possibilidade da realização de trabalho remoto no tempo ou no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, sob a denominação de teletrabalho. Hoje não estamos vivendo o teletrabalho, nós estamos excepcionalmente em trabalho remoto, mas não em teletrabalho, mas em trabalho remoto em casa, mas em busca da eficiência, da qualidade e respondendo e obedecendo a todos os questionamentos da sociedade brasileira. E essa resolução estabeleceu, a resolução 227, as diretrizes gerais mediante as quais os servidores poderiam desempenhar as suas atividades em home office, ou seja, em suas casas, mediante uma chefia em que eles prestariam as suas atividades, as suas tarefas, em horários determinados, evidentemente cumprindo metas e muito acima do seu trabalho normal. Com o início da pandemia, o ministro Dias Toffoli teve uma preocupação ainda maior, seja como presidente do Poder Judiciário brasileiro, seja como presidente do Conselho Nacional de Justiça. E editou o ministro Dias Toffoli, aprovado pelos conselheiros, os eminentes conselheiros, que também os conselheiros do CNJ têm trabalhado diariamente de forma efetiva na busca de responder os questionamentos, tanto do Poder Judiciário, seja das instituições democráticas, e, em especial, da sociedade brasileira. O Conselho Nacional editou a Resolução 313, após o período da pandemia, que é de 19 de março de 2020. E essa resolução, posteriormente, foi alterada pela Resolução 314, de 20 de abril de 2020, e, mais recentemente, em vigor, a Resolução 318, de 7 de maio de 2020, que realmente traça os caminhos para os tribunais superiores nesse período com relação às atividades relacionadas às atividades do Poder Judiciário brasileiro, onde se faz presente a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público e a sociedade com relação aos prazos, com relação às audiências, com relação a todos os procedimentos que servem de base e de orientação para o judiciário nesse período excepcional da Covid-19. E essas resoluções dispõem, em linhas gerais, em linhas básicas, sobre o funcionamento dos serviços judiciários,
com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo coronavírus, o Covid-19, também conhecido como coronavírus. Esse é o nosso tema. Esse objetivo dessas resoluções teve como meta, teve como missão garantir a todos o acesso à justiça, mas neste período emergencial, porque, como eu destaquei, a justiça não parou, ela não para e está alerta, vigilante e atuante a todos os questionamentos e a todas as provocações que forem levadas ao judiciário brasileiro, serão respondidas, serão decididas em busca, principalmente nesse período, na defesa da saúde, na defesa da vida, na defesa da proteção a cada cidadão, a cada irmão deste país. Inclusive, quanto às matérias que devem ser, repito, apreciadas, suspensão de atendimento presencial, estabelecimento de trabalho remoto para magistrados e servidores e a suspensão, em alguns casos, dos prazos especiais previstas na resolução, principalmente nos casos que envolvam determinações das autoridades estaduais. E muitos dos casos que poderão ser provocados diretamente ao Conselho Nacional para analisar caso a caso. No âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, foi expedida a orientação número 9, de 13 de março de 2020. E essa orientação ela dispõe sobre quê? Sobre a necessidade de que as corregedorias dos tribunais observem medidas de prevenção ao contágio da Covid-19. Também foi expedida a portaria 22, estabelecendo regras para a realização de trabalho remoto no âmbito das corregedorias ou no âmbito interno da Corregedoria Nacional de Justiça, recentemente alterada pela portaria 30, de 4 de maio de 2020, porque essas alterações ocorrem de acordo com que o nosso retorno presencial seja dificultado em razão da pandemia da coronavírus, então trabalhamos quase que de 15 em 15 dias, alterando as portarias e se ajustando com a realidade do momento, dando ênfase para a necessidade de que os juízes auxiliares e os servidores também possam manter constantemente contato com a necessidade e com a chefia imediata, de forma a dirimir dúvidas, a superar dificuldades, objetivando manter a mesma produtividade, a mesma eficiência, a mesma qualidade, antes mesmo dessa excepcionalidade da pandemia da Covid-19. Por fim, cabe à Corregedoria, ou seja, cabendo à Corregedoria Nacional de Justiça, cabe fiscalizar o funcionamento dos serviços notariais e do registro público, que também é um serviço essencial à sociedade, o extrajudicial. E também, em razão desse trabalho, foram editados a recomendação 45 e os provimentos 91, 93, 94, 95, todos pós-pandemia, né? No período da pandemia, ou seja, estabelecendo diretrizes para o funcionamento dos cartórios e para garantir a saúde de todos, de toda a sociedade e também a saúde dos oficiais de registro, tabeliães e servidores, bem como da população usuária dos serviços cartorários durante a Covid-19. E naqueles casos em que é necessário, quase que imprescindível, a presença de usuários, nós determinamos que haja uma distância entre o atendente e a pessoa que quer a prestação do serviço, que use máscaras, que esteja lá naquele local o álcool gel, que tenha naquele local meios suficientes de evitar o contágio desse vírus invisível, a coronavírus. Inclusive com relação às distâncias e para evitar aglomerações naqueles trabalhos, excepcionalmente, onde haja o trabalho presencial ou o atendimento presencial
e também nos casos de atendimento à distância, também foram estabelecidos através dos provimentos da Corregedoria Nacional de Justiça. Ressalto que, além dos aludidos normativos já destacados, também alteramos a forma de realização das inspeções nos tribunais. Quando assumimos, tivemos um plano de gestão. Estabelecemos as datas dos 2 anos de inspeções nos tribunais estaduais e nos tribunais federais, e foram editados a Recomendação 45 e o provimento 91, 93, 94 e 95, já repetindo mais uma vez, todo de 2020. E esses trabalhos de inspeções, como foram realizados? Dentro dos critérios dos provimentos da Corregedoria nos tempos de coronavírus. Com efeito, desde o início da crise, realizamos de forma remota as inspeções nos tribunais regionais federais, a exemplo da 2ª e da 3ª regiões. Fechamos 5 tribunais regionais federais. Realizamos inspeções em todos os tribunais regionais federais do Brasil. E também em tribunais de justiça. Estamos no 24º Tribunal de Justiça. E antes do final de agosto, quando entregamos a nossa gestão à ministra Maria Tereza, estaremos fechando os 27 tribunais do país estaduais. E fomos aos tribunais de Rondônia e Santa Catarina de forma remota. Eu, particularmente, como corregedor nacional de justiça, fiz a abertura por videoconferência e tenho acompanhado o trabalho dos juízes, auxiliares e dos servidores da corregedoria nessas inspeções, que têm acesso remoto aos dados processuais de que necessitam dos tribunais inspecionados e, quando precisam de mais esclarecimento, os nossos juízes, os nossos assessores, os nossos servidores conversam com os desembargadores, conversam com os servidores daqueles tribunais inspecionados através de ferramentas eletrônicas, através do vídeo celular e através também que nós chamamos de ferramentas eletrônicas. Dessa forma, o judiciário não parou. O judiciário continua atuante, a corregedoria continua alerta, participando ativamente, respondendo os questionamentos, atendendo a sociedade, atendendo os magistrados, atendendo aos advogados, atendendo a todos os operadores do direito, seja através de um número telefônico que se encontra na Corregedoria Nacional de Justiça, seja através, em caso excepcionalíssimo, pelo próprio Corregedor Nacional de Justiça. Evidentemente, entre em contato com o CNJ, com a Corregedoria, e ele terá o seu questionamento ou a sua audiência marcada através ou da videoconferência ou através de contato vídeo telefônico ou vídeo celular. Desta forma, não deixamos de realizar nenhuma inspeção programada, nenhum atendimento, nenhum questionamento, mesmo nesse período de excepcionalidade. E, ao mesmo tempo, atuamos para proteger a saúde dos nossos juízes, dos nossos servidores e da nossa sociedade. A vida, em primeiro lugar. Entre todos os bens, o maior de todos os bens é o bem da vida, para assegurar que todos possam ter saúde, possam ter vida em abundância e, sobretudo, através desta vida, nós possamos, numa segunda fase, também recuperar a nossa economia. Em primeiro lugar, a saúde. Em segundo lugar, a nossa economia, pois não existe economia sem vida, sem saúde. Encerrando a minha participação neste evento, afirmo que o CNJ está envidando todos os esforços no sentido de manter o poder judiciário em plena ação, em plena atuação, em evidência com relação às respostas que a sociedade questiona perante o judiciário brasileiro, no sentido de manter e entregar à população brasileira a prestação jurisdicional justa,
efetiva e também espalhada do judiciário pela população. O judiciário brasileiro é viável, antes e depois da pandemia. Também digo que os magistrados e servidores estão recolhidos, muitos, em suas residências, muitos estão recolhidos em outros locais, mas produzindo, trabalhando efetivamente em home office, em trabalho remoto, mas exercendo o seu papel, um papel essencial, que é o papel de dar a jurisdição a cada um que necessita. Por isso, eu destaco que não podemos contaminar o vírus. Permaneçam em casa, naqueles casos, naqueles estados em que necessitam o isolamento. Temos que participar ativamente, no sentido de acabar com esse vírus invisível. Mas Deus está no comando de todas as coisas. Logo, tudo passará. Logo, tudo passa. E vamos voltar à nossa vida presencial. Dar as mãos, beijar as pessoas, amar o próximo e, sobretudo, espírito de humanidade, mesmo trabalhando hoje em home office. Queremos trabalhar muito, mas queremos também trabalhar muito lado a lado com as pessoas, contribuindo, ajudando, dando as mãos. Dando as mãos, magistratura e cidadania. Confio em Deus e nas instituições democráticas. Juntos superaremos essa crise e dela sairemos. Sairemos mais fortes para construirmos um Brasil mais rico, mais humano, mais justo, com mais saúde, solidário, mas, sobretudo, com amor. Só há crescimento com amor, como diz o apóstolo Paulo. Quando se distribui amor, existe entre as pessoas o espírito de solidariedade, de fraternidade e de união. Encerro as minhas palavras dizendo: Deus no comando, magistratura forte, cidadania respeitada. Agradeço ao ministro Humberto e faço coro às suas palavras finais, e em especial uma passagem que eu gosto muito dos Salmos, que diz: entrega teus caminhos ao Senhor e confia, o mais Ele fará. Né? Então, não temos que temer nada, vamos sobreviver a essa crise, vamos superá-la e sair mais forte ainda, e o judiciário fará o seu papel, independentemente de qualquer dificuldade. Então, agradeço muito a participação do ministro Humberto,